Bom dia, sétimo ano. Nós vamos estudar filosofia, tá bom? Peguem o livro de vocês aí de filosofia e vamos dar uma estudadinha juntos aqui neste livro de filosofia, tá? É o capítulo 10 de vocês, tá bom? Vamos lá para a página 48 do capítulo 10, tá? Página 48 do capítulo 10. Vamos lá. O título do capítulo 10 de vocês é sobre diálogo. A ponte entre mim e o outro. A ponte entre mim e o outro. Essa ponte entre uma pessoa e outra, a gente fala que é o diálogo, né? Quando existe diálogo, uma boa conversa entre qualquer pessoa, de família ou amizades, né? Existe um bom diálogo, uma boa conversa, a gente fala que existe uma ponte que liga as duas partes, tá bom? Então, diálogo, a ponte entre mim e o outro é o assunto. E aqui vem trazendo a tradução do diálogo. O que é o diálogo? É uma fala em que há interação entre dois ou mais indivíduos, tá? É uma conversa, é um contato e discussão entre duas pessoas em busca de um acordo. Então, diálogo pode ser duas pessoas. A partir do momento que tem duas pessoas, a gente já chama de diálogo. Uma pessoa conversando sozinha não é diálogo. Só é diálogo quando existe mais uma pessoa e você tá falando, você tá conversando e a pessoa tá te respondendo, tá? Então, para haver um diálogo, precisa ter duas pessoas ou mais, tá? Não tem problema quantas pessoas são, desde que estejam conversando entre si, é um diálogo, tá? Olha só, será que se dá a merecida importância ao diálogo? Se todo mundo no mundo inteiro desse realmente importância ao diálogo, né? Se as pessoas realmente resolvessem dialogar em vez de brigar e de não querer conversar, as coisas seriam bem melhores, né? Muitas vezes tem-se muito a dizer, mas pouca disposição para escutar. Dialogar envolve a fala e a escuta, em uma dinâmica na qual todos os envolvidos são sujeitos que se voltam para o outro, tá? Então, quando eu tô conversando com alguém, né? A pessoa tá me ouvindo, tá me escutando, isso é um diálogo. Então, existe uma interação entre mim e ela, tá bom? Agora, acontece caso que você tá falando, a pessoa não tá nem aí, ela não tá nem te escutando. Ah, é horrível isso. Esse sentimento que você tá falando com a pessoa, tá conversando, e de repente a pessoa tá aqui, ó, no celular, finge que nem tá te ouvindo. Isso não é um diálogo, infelizmente, né? Isso, por sinal, é uma falta de respeito muito grande da pessoa. Quando você tá conversando, quando você tá se direcionando para a pessoa e a pessoa tá fingindo que não tá te ouvindo, ainda tá assim, ó, fazendo qualquer outra coisa no celular e não tá te ouvindo, tá bom? Então, para ter um diálogo, precisa existir uma interação. Você fala, a pessoa tá escutando. A hora que a pessoa fala, você escuta, tá? Olha só, a ausência do diálogo tem levado os seres humanos a situações limites, como a guerra. Por que acontece guerras há muitos séculos, acontecem guerras bem ruins e guerras terríveis? Porque não há um acordo. O acordo só é conseguido através do diálogo, tá? E não assim, uma discussão. Porque geralmente quando você vai resolver alguma coisa na discussão, no bate-boca, você acaba que não resolve nada. Diálogo é uma coisa mais madura, uma coisa mais amena, mais tranquila, tá? Diálogo não pode ser uma coisa assim que um acusa o outro, um começa a xingar o outro, não. Isso não é diálogo, tá? E realmente a falta de diálogo traz muito sofrimento para as pessoas, traz separações e uma das coisas piores que acho que existe no mundo é as guerras, né? Tá, olha só. Nós temos aqui na problematização um assunto bem interessante aqui na problematização, que começa na página 48 e termina na página 49, né? Então, vem contando uma história aqui para vocês. Olha só. Neste dia a briga foi grande, ninguém se entendia. A confusão só aumentava. Tudo porque a escola iria realizar o já tradicional desfile. E naquela turma ninguém se decidia pelo melhor tema. Então era uma turma de escola que ia fazer um desfile e eles tinham que escolher um tema. E pelo que deu para entender que já de cara eles estavam discutindo e não estavam chegando em acordo nenhum.
né? Maria queria falar sobre a história do Brasil, né? E o Jonas queria falar sobre a história medieval, que fossem os temas, né, do desfile. Essas duas posições dividiram a turma. À margem da discussão, um grupo pequeno não queria dar palpite. Então tem um grupo que não queria dar palpite, pois achava cansativa toda aquela confusão. E a história continua aqui na página 49, que diz assim: a briga continuava intensa. Quem ganharia a disputa, Jonas ou Maria? Ninguém cedia, ninguém escutava, né, os argumentos do outro. Nas aulas, os professores destinavam algum tempo para que os alunos debatessem sobre o tema, mas na turma de Jonas e Maria só se perdia tempo com brigas e confusões. Eles não conseguiam dialogar. Mas então, como poderiam chegar a uma alternativa comum? Certamente, se eles refletissem, saberia que se usassem o diálogo, não perderiam tanto tempo brigando. Mas Jonas e Maria não se importavam com os outros. Fechados, cada um na sua posição, tinham muito a dizer, mas pouca disposição para escutar um e o outro, né? Assim, sem dialogar, não chegavam à solução do problema da turma e muito menos conseguiam se aproximar um do outro. Então, nós estamos vendo uma situação numa escola e que não tinha diálogo, só tinha discussão e briga, né? O professor, pensando em apaziguar os ânimos, dedicou a sua aula do filósofo do diálogo Sócrates. O professor contou aos alunos a história desse filósofo e sua contribuição para a filosofia ao propor a arte do diálogo como um método. Sócrates fazia pergunta ao seu interlocutor, né, até seu interlocutor alcançar a consciência de que não sabia de nada. Assim, abandonando certezas e preconceitos, cria-se a possibilidade de se chegar ao conhecimento. Parece lógico, pois só aprendemos o que não sabemos. Mas é verdade, a gente aprende só o que a gente não sabe, né? E muitas vezes a gente pensa que sabe alguma coisa, e quando a gente vai a fundo sobre essa coisa, a gente fala assim, nossa, eu não conhecia tão bem assim. Mas mais adiante o professor completou contando que em um segundo momento o diálogo socrático se voltava ao próprio pensamento, pois para responder às questões que surgem da realidade, né, ou argumentar ideias, é necessário fazer uso do raciocínio. Então Sócrates era a favor de muito diálogo. E às vezes quando ele lançava um tema para a turma dele falava não, certo? Algum aluno falava assim, não, eu sei, eu isso, tal, e ia falando. Aí ele começava a questionar. Ele questionava tanto sobre aquele assunto, até esse aluno ou aquele que seguia ele chegar à conclusão de que ele não sabia tanto assim como ele pensava. Apesar de toda a reflexão, a aula de filosofia não foi suficiente para resolver esse impasse, essa briga aí da turma, né? Eles estavam tão preocupados em decidir o tema que não perceberam a relação entre a história contada pelo professor e o problema que eles viviam. Os dias passavam, o desfile finalmente aconteceu. A briga foi tão grande que a turma não desfilou. Olha só, eles não entraram em acordo e eles não desfilaram, causando uma tristeza geral. Nem votação conseguiu resolver o problema, né? Porque imagino que terminou em empate. Com a dupla derrotada, Jonas e Maria compreenderam que deveriam ter escutado um ao outro e buscado um acordo. Diante da situação, entenderam, enfim, que dialogar e chegar a um acordo é sempre o melhor caminho para resolver as diferenças e assim solucionar conflitos. Com certeza, o diálogo é sempre o melhor caminho, mas muitas vezes as pessoas não entram num diálogo, elas entram em discussões, né? Elas mantêm a sua posição firme, não querem ceder em nada. Então o diálogo não entra nessa questão. Porque diálogo, você fala, a pessoa escuta, depois ela dá a opinião, fala e você escuta sem interromper, entendeu? E quando há um diálogo, o diálogo é estabelecido para um poder entender o outro, um poder compreender o outro e ver aonde que ambos podem ceder em algum assunto ou até onde eles vão chegar num acordo. Eles poderiam com certeza ter chegado num acordo, né, nessa história aqui, mas infelizmente isso não aconteceu. Então o diálogo realmente, a falta de diálogo realmente traz com certeza muita tristeza, a ponto de ter até guerras justamente por causa da falta de diálogo. E aqui vem algumas perguntas que falam assim,
A número 1, em que resulta a falta do diálogo? Já falamos sobre isso, vocês vão responder essas questões, hein? Como o diálogo pode mediar conflitos na tomada de decisões coletivas? O diálogo, para mediar conflitos, para amenizar os conflitos, precisa ter aquelas pessoas que escutam, aquelas que falam. Aí vai ter um momento que aquelas pessoas que escutam vão falar e as que falavam primeiro vão começar a escutar para poder chegar num acordo, certo? O que é necessário para estabelecer o diálogo? É necessário que alguém escute, alguém fale e vice-versa. E é necessário que boa vontade. Outra coisa muito importante para o diálogo, na hora de resolver um problema, é necessário também usar muito a razão e não o emocional. E uma coisa que também ajuda muito no diálogo para você resolver uma situação é você ter humildade, para saber reconhecer que você precisa mudar isso e a outra pessoa também saber reconhecer que ela pode mudar tal coisa para todo mundo chegar num acordo. E o que impossibilita? Quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa é egoísta, aí fica muito difícil chegar num diálogo. Ou quando a pessoa é dura. Não, eu vou dialogar, vou conversar, mas eu não vou ceder não, vai ter que aceitar a minha vontade. Entenderam? 4. Você costuma dialogar com seus pais, irmãos, amigos e professores? Comente. Isso são respostas pessoais, mas que eu estou falando aqui agora nesse momento para vocês poderem estar pensando nessas perguntas, ok? Para vocês estarem pensando nessas perguntas, tá? E tem uma outra pergunta aqui também que está na página 48, lá no início do texto de vocês, capítulo 10. Como o diálogo liga os seres humanos? Ora, o diálogo através da conversa, né? Através das boas conversas, através dos bate-papo, isso liga você ao ser humano. Então, existe essa ligação, não tem como você conviver com um ser humano, tipo pai, mãe, irmão, sem dialogar, né? Você dialoga, mãe, tô com fome, tem comida amanhã, espera aí, que eu já tô fazendo. É um diálogo, entenderam? Então, o diálogo, ele liga os seres humanos, porque você conversa com alguém, a pessoa te responde, então há uma ligação, né? E uma coisa boa, assim, que o diálogo ele liga as pessoas que realmente são dispostas a dialogar, elas acabam tendo amizades mais duradouras, relacionamentos mais duradouros, desde que a outra pessoa do lado de lá também esteja disposta a dialogar. Tem a outra questão aqui, as novas tecnologias favorecem o diálogo? As novas tecnologias favorecem o diálogo, mas não é o diálogo pessoal. Não é aquele diálogo face a face que você vê a pessoa. É um diálogo em que você não vê a pessoa, né? Você conversa com a pessoa através de e-mail, através do WhatsApp, através do Instagram. Eu acho que deve ter outros meios também que eu não conheço, né? E você acaba conversando, assim, com as pessoas, né? Dialogando com as pessoas. Então, a tecnologia, eu acho que ajuda no sentido de você dialogar com as pessoas pelo WhatsApp, que você pode até estar mandando foto, olha, eu tô fazendo uma receita aqui, minha amiga, olha só como é que tá a massa, aí você bate a foto, entendeu? Você vai na farmácia comprar remédio para sua mãe, no caso eu tô indo comprar para minha mãe, né, os remédios. Eu tô na farmácia, eu ligo para ela, né, e falo assim, nossa, como que é, quer dizer, através do celular, né, também, né, você consegue dialogar com as pessoas. Então, assim, tem muitos pontos positivos, sim, as tecnologias, nesse sentido de favorecer o diálogo, tá? Agora mesmo eu estava dialogando com uma amiga minha no WhatsApp, que ela sofreu um acidente de moto, né? E não tá podendo sair, tá de repouso. Então, assim, tô conversando com ela, dialogando com ela pelo WhatsApp. Então, realmente, as tecnologias favoreceram bastante também esse tipo de diálogo. Sem um encontro, né? Face a face. Outra questão aqui. Como seria a humanidade sem diálogo? Meu Deus do céu. Olha, eu não consigo imaginar a humanidade inteira sem diálogo. As pessoas já estariam tudo guerreando, já estariam uns se matando os outros. Estaria cheio de gente arrogante e egoísta. Esse mundo já teria se autodestruído, né? O mundo ainda sobrevive porque ainda existe o diálogo entre as pessoas, né? As pessoas ainda entram em acordos com relação a muitas coisas. Agora, como a humanidade seria sem um diálogo, eu acho que seria uma tragédia. Eu acho que nem existiria humanidade. Eu acho que todo mundo já tinha se matado. Porque onde não há diálogo, a briga, a confusão, a tristeza, a guerra, morte, não é verdade? Então, o diálogo realmente
é algo muito importante para sustentar a humanidade. Se hoje existe muita violência, se hoje existe muitas separações e hoje existe guerras, é justamente porque não houve o diálogo que deveria ter acontecido para resolver as situações, tá bom? Bom, nós vamos até aqui no capítulo 10, tá bom? E até a próxima aula, tá bom? Tchau para vocês!